Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estar meditando aqui nas palavras do Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 13 ao 25. Mas antes nós vamos falar com o nosso Deus, pedir a Ele a unção, a bênção, para que essa palavra venha produzir efeitos segundo a vontade dele no nosso coração. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nos reunimos aqui nessa tarde para ouvirmos a Tua palavra, meu Pai, meditar nos Teus ensinamentos. Pai, nós reconhecemos que pela nossa intelectualidade nada podemos tirar dessa palavra, nada podemos entender, meu Pai, que essa palavra, meu Pai, carece do ensinamento pelo poder do Teu Santo Espírito. Por isso pedimos ao Senhor que venha visitar os nossos corações, cada coração em particular, que o Senhor possa estar dando entendimento, possa estar falando aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Fale conosco, nos ensine, quebrante o nosso coração, tire de nós toda dúvida, fale conosco, mostra-nos, meu Pai, que nós já estamos no processo da nossa caminhada, Pai. Estamos aprendendo a cada dia, às vezes caindo, às vezes levantando, mas sempre caminhando, meu Pai, para encontro real com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a unção do Teu Santo Espírito. O Senhor tenha total liberdade no nosso meio. O Senhor fale, Pai, em particular a cada coração. Que nós precisamos da Tua palavra, precisamos do Teu ensinamento. Venha falar conosco, nós te suplicamos em nome de Jesus. E aproveitamos para pedir ao Senhor que visite o coração daqueles que não puderem estar presentes, mas que o Senhor possa estar falando com cada um deles. É nossa oração e pedido, clamor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito interessante o Evangelho de João. É o próprio João Evangelista, aquele João que nós conhecemos como apóstolo, como discípulo de Jesus, que nos relata esses ensinamentos. Nós precisamos de buscar um entendimento, porque quando nós vamos falar nos evangelhos, nós às vezes pensamos que são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, o evangelho é um só. O evangelho é o ensinamento de Jesus Cristo. Agora, só que ele tem algumas vertentes do ensinamento. Quando nós estamos, por isso que os evangelhos sinóticos são os 3, Mateus, Marcos e Lucas, é bom que se leia simultaneamente Mateus, Marcos e Lucas. Nós pegamos, por exemplo, um texto de Mateus, fazemos uma leitura, vamos em Marcos, fazemos a mesma leitura desse texto, e vamos em Lucas fazer a mesma leitura do texto, para nós fazermos uma comparação. Nós vamos entender que Mateus, por exemplo, ele fala ao povo judeu. O Marcos, ele fala para o povo grego, um povo mais intelectualizado, um povo mais adiantado, mais estudioso. Quando nós falamos em Lucas, ele sai desse contexto dos judeus e dos gregos e vem falar com os gentios. Aí ele vem falar do gentio e da inclusão da salvação de Paulo, do apóstolo Paulo, e a inclusão dele como apóstolo de Cristo, e o recebimento da missão dele de expandir o Evangelho a um povo diferente, o povo gentio, ao povo que não é judeu,
que também não tinha nenhuma proximidade com os judeus como tinha o povo grego. Então, nós sempre precisamos de ler simultaneamente o que nós lemos em Mateus, vamos ler em Marcos e também vamos ler em Lucas, para ter um entendimento. Nós vamos notar, por exemplo, que Mateus fala da genealogia de Jesus. O Marcos já fala uma outra posição, ele já fala num palavreado mais rebuscado, mais inteligente, mais diferente. O Lucas fala uma história para o povo igual a nós. O povo não tem essa ligação judaica, é um povo mais novo, um povo diferente. Então, e o João? O João, ele faz uma narrativa da história de Jesus como aquele que faz o estudo, que faz a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É uma transição, é a saída da lei e o encontro com a época da graça. Nós vamos lendo e nós vamos vendo que quando nós chegamos ali no final do Antigo Testamento, tem aquela paralisação de 400 anos, depois quando volta Deus a falar com o povo, 400 anos depois, vem João falando sobre aquele que vinha, depois Jesus vem ensinando, e nós vamos abandonando o Antigo Testamento e vamos entrando na graça, na vida espiritual. Nós não mais dependemos da lei, nós não estamos mais sujeitos à lei, a lei já é conhecida, nós já sabemos. A transformação de vida vem espiritualmente em Jesus. Por isso nós estávamos falando aí, quando começamos, sobre as coisas do mundo. Nós vamos observando que o mundo realmente, ele não tem saída, ele não tem conserto. Veja bem, nós enfrentamos um mundo que está, ainda nos dias de hoje, cheio de escravidão, cheio de ódio, cheio de discriminação. Aqui nós estávamos falando, todo setor que você vai lá no setor de trabalho, tem um grupinho lá. Você vai no setor de estudo, na faculdade, lá no ensino médio, lá no estudo primário, tem um grupinho lá. Você vai nas igrejas, tem um grupinho lá na igreja. Em todo lugar tem um grupinho, sempre um grupinho. E aquele negócio, uma guerra terrível, uma guerra infernal, ninguém tem paz, ninguém, é um inferno. Ainda nós temos aí, por exemplo, nós não passamos sem tragédia. Por exemplo, nós tivemos uma tragédia há poucos dias, lá na Turquia. Vem esse problema agora lá em São Paulo. Mas nós temos que lembrar que todo dia nós estamos vendo isso. Todo dia um terremoto no México, não sei o quê, barragem aqui. Todo dia tem uma preocupação. Nós estamos falando aí, por exemplo, é um irmão tomando a casa do outro, é uma confusão no negócio, é uma vida infernal. Então, isso é a natureza do mundo. O mundo não sai disso, não sai. Nós é que precisamos sair disso. E para nós sairmos disso, só pela salvação em Cristo Jesus. O mundo é isso e vai continuar assim. Por exemplo, nós estávamos vendo um documentário essa semana sobre lixo. Lixo tem impressionante, pouca gente considera, mas o que tem de lixo no mundo é impressionante. É lixo aqui, lixo lá, ele faz reciclagem de lixo, não sei o quê, mas todo lixo, joga no mar. Os oceanos têm contêineres de lixo à vontade. Um dia vai dar, por exemplo, a própria sociedade, os próprios humanos, vai empurrando o mar,
vai aterrando o mar, vai construindo, vai não sei o quê, e o mar vai aceitando. Mas não tenha dúvida, um dia o mar vai voltar para dele. É complicado, ninguém tem sucesso. Mas olha o que João nos mostra. Nós, semana passada, nós falamos aqui em João sobre as bodas em Caná da Galileia. Nós falamos do primeiro milagre de Jesus. E nós terminamos esse texto no versículo 12, que diz assim: depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Está dizendo aqui que depois do acontecimento, nós falamos aqui sobre as bodas de Caná da Galileia, ele desceu da cidade de Cafarnaum e veio e estava com ele a mãe dele, os irmãos, os discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Foram para... Aí ele entra nesse nós vamos falar hoje, que é o versículo 13 ao 25, que diz assim, prestem atenção, coisa impressionante. Versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Então, ele saiu de Cafarnaum e foi para Jerusalém, porque ele estava sabendo que tinha uma festa em Jerusalém. Vão lá na festa de Jerusalém, vamos lá. Que festa que era? A festa do judaísmo. O judaísmo já era uma religião dos judeus. Então, vamos lá. 14. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Olha aqui. E encontrou no templo os que vendiam bois. Encontrou no templo. O que é templo? O templo é um local do judaísmo, onde eles reuniam, que lá eles chamam de sinagoga. Aí diz, ó, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas sentados. Veja a desgraça já chegando. Nesse templo, nessa sinagoga, eles já tinham transformado o preceito da religiosidade, de adorar a Deus, de oferecer sacrifício a Deus, já passaram para o comércio, já passaram a negociar. Eles vendiam bois, ovelhas e pombas, e tinha até cambista para trocar moedas. Você chegar com moeda lá da sua região, trocava com cambista, tomava uma comissão sua e trocava. Não, tornou-se casa de negócio. Assim é o mundo deve estar sendo transformando para pior. Aí diz assim, Jesus, versículo 15, tendo feito um azorrague de corda, azorrague é chicote, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Aí falou assim, ó, é possível, aqui está complicado demais. Ele fez uma confusão lá. Fez lá. Aí, no verso 16, fala assim, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Meus irmãos, vejamos como que isso é normal nos dias de hoje. Normal. Veja como que as coisas são. Olha como que as coisas são muito presentes. Nós temos que sempre, nós não temos que estar preocupados com o futuro, mas nós temos que recorrer ao passado para nós entendermos as situações do mundo. Por exemplo, nós acabamos de nosso irmão falar aí que uma determinada igreja
tratou de pagar o INSS dela e não pagou. O que é isso? É uma coisa absurda. Uma igreja causar um mal com a débito dela, que está prestando um serviço para ela. Olha a falta de sentimento. É um absurdo isso. Então, aqui diz, ó, e disse se vendiam como? Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então, eles estão usando de uma artimanha para dar prejuízo. Tinha que ter uma posição diferente. Mas, minha irmã, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. O mínimo para pagar o INSS é tanto, porque tudo tem regra, tudo no mundo tem regra. Ó, pagar o INSS, o mínimo é tanto. Nós vamos pagar para você, ó, nós vamos pagar a metade. Não é fazer um esculacho desse. Está vendo como é que são as coisas, como que muda o pensamento, como que as pessoas agem. É uma absurda coisa. Difícil. Aí ele vem, João está fazendo uma transição, está falando, João não está fazendo, João está falando de uma transição que já tinha naquela época, e nós estamos vivendo com a mesma transição hoje. Nós estamos vivendo um tempo ainda de maldade, de maldições, que nós temos que sair disso, nós precisamos sair disso. Aí o verso 17 fala assim: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Vamos ver o que diz isso. Lá no Salmo 69, 10 a 12, Salmo 69, 10 a 12, o salmista fala assim: chorei, em jejum está a minha alma, está triste. Isso mesmo se tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. As pessoas fazem escárnio dos outros. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigos e beberrões. Quer dizer, olha como é que a maldade está presente no mundo até hoje. Em Romanos 12, de 9 a 13, diz assim: Romanos 9, 12 a 13, diz assim: as virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Precisamos de andar na salvação de Cristo, em espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Olha aqui o que Jesus, nas palavras de Paulo, espera de nós. Nós não podemos viver uma vida de mundo, uma vida de maldade, de intriga, de esculhambação com os outros, de olho, de tomar as coisas dos outros. Nós temos que ter noção que o mundo jaz no maligno, mas aprove a Deus a salvação em Cristo Jesus. E a salvação
é a saída da malignidade do mundo e viver na paz, na graça de Jesus. Por isso que digo, o zelo da tua casa me consumirá. Esse que é do mundo, consome. Isso destrói essa ganância, sabe? Então, consome, arrasa com as pessoas. Você viu o que o salmista falou? Mas vê o que fala em Romanos. O que o salmista reclama e o que o Romano dá esperança. Transformação de vida. O mundo, nós temos que sair desse mundo. Dos 8. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Olha, dúvida. Nós não podemos ter dúvida, porque o mundo, o próprio mundo, a própria natureza, nos fala do amor de Deus. Meus irmãos, se nós olharmos para nós mesmos, pela nossa natureza física, nós temos que entender que nós somos criados um produto de uma inteligência sobrenatural. Sobrenatural. Não tem como se construir por mãos humanas um ser humano. Não tem como construir uma árvore por mãos humanas. Não pode. Olha, às vezes eu fico pensando, nós fazemos as barbas, nós somos homens, quando acabamos de fazer a barba, acabamos lavando, vamos passar a mão, já está nascendo cabelo, porque é vida permanente. Vida permanente. É uma coisa impressionante. Quando qualquer coisa vem para atingir o nosso rosto, vem quando nós vemos, fechamos o olho. Olha que coisa impressionante. É uma inteligência perfeita. Nós olhamos, por exemplo, nós falamos muito aí de tempestade, não sei o quê. Mas veja bem, por que a tempestade às vezes causa tanto mal? É pela ganância do homem. É porque o homem, ele quer tomar a terra toda para ele quer forçar as pessoas a ir para o lugar de perigo. Eles querem, por exemplo, assaltar tudo, colocar. É uma coisa impressionante. Tudo pela maldade do homem, não pela natureza da chuva. A chuva é bênção, ela vem para nos dar água para beber, amenizar o calor, água para nossa limpeza. Olha o que é a água. A água, quando nós estamos com sede e bebemos a água, ela nos sacia-se. Quando nós estamos cansados, tomamos uma chuveirada, descansa o nosso corpo. Olha que coisa impressionante. Tudo é poder de Deus, nós não temos como negar Deus. E vem aí o judeu dizer que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Tem mais sinal que tem? É só nós olhar para o nosso passado, como foi o nosso passado, como nós temos caminhado. Se nós estamos caminhando mal, naturalmente nós sabemos por quê. Mas se nós estamos caminhando bem, também sabemos por quê. O verso 19 diz que Jesus lhes respondeu. Jesus respondendo o questionamento do judeu. O judeu disse aqui, que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Atrevido ainda. Aí Jesus responde para ele: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário. E tu, em 3 dias, o levantarás? Olha, a materialidade do ser humano. Ele, quando ele falou, ele entendeu, foi difícil o tempo, a materialidade. Olha aqui, que arrogância, que falta de humildade, com falta de reconhecimento.
Aí, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Mais uma vez nós vamos ver que nós não temos que estar preocupados com o futuro, que nós temos o passado, que é um livro aberto para a nossa vida. Olha aqui, olha o que ele está dizendo então, no verso 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou, eles viram a ressurreição de Jesus. Depois desse coisa que ele foi ver, dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos, de que, os discípulos lembraram os seus discípulos de que ele dissera isto. Ele já tinha falado a respeito da ressurreição dele. E creram na Escritura e na palavra de Jesus. Nem eles criam. Nem eles criam. Eles estavam esperando no futuro. Eles tinham esperança de alguma coisa. Aí, quando eles ouviram, que eles viram a ressurreição de Jesus, ele já tinha falado sobre isso. Por isso nós estamos que estar sempre atentos ao nosso passado, que tem nos acontecido. Lembrando que nós estamos numa caminhada. Cada dia uma caminhada. E o que nós estamos caminhando para frente, nós não sabemos se vamos caminhar mais para frente, mas nós sabemos que nós já caminhamos. Então nós temos que olhar para trás o que Jesus tem feito na nossa vida. Muitos creem em Jesus. Verso 23. Estando ele em Jerusalém, local da festa, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Porque os conhecia todos. Jesus nos conhece a todos. Nos conhece. Ele sabe, não adianta nós queremos enganá-lo. Dizer como nós dizemos, às vezes falamos aos nossos namorados, eu te amo, sem amar coisa nenhuma. Só naquele momento. Jesus, porque Jesus os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Meus irmãos, quando nós às vezes falamos que a natureza humana é má, nós não podemos dizer que a natureza é má por aquela pessoa, natureza humana, aquela pessoa ali é má. Ela não é má. A natureza que é má, porque nós estamos num mundo amaldiçoado. O que nós temos como salvação é a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que entender isso, nós estamos num mundo amaldiçoado. E quando nós vamos lendo essa transição aqui, que é relatada pelo apóstolo João, nós temos que entender a nossa caminhada. Quando nós passamos por questões na vida que nos levam a um coração de arrependimento, de reconhecimento da nossa fraqueza, que toca o nosso coração, o Espírito Santo está nos tocando, está nos tirando desse mundo. Agora, ele não faz de nós uma transformação por varinha, não. Nós temos uma caminhada de quebrantamento, às vezes de sofrimento, de cair, de levantar. Mas a cada dia que nós caímos, nós levantamos, nós vamos caminhando, nós estamos melhorando. Porque às vezes a natureza não atinge com tal profundidade que precisa de tempo. Levantando, vendo, enxergando, revendo. Que o pastor, de saudosa memória que ele morreu, mas ele dizia o seguinte:
Se Deus estivesse preocupado só com a nossa salvação, não é que Ele nos tocasse nosso coração para salvar, Ele nos levava. Ao contrário, Ele toca o nosso coração e nos prepara para a nossa transformação. Por isso que muitas vezes a gente sofre no período da transformação, é a necessidade que o processo traz para as nossas vidas. Aí nós vamos reconhecer tudo aquilo do nosso passado, aquilo que nós criticávamos, nós condenávamos, nós vamos passando esse filme na nossa vida e vai nos transformando, vai nos tirando do tempo da lei, do tempo antigo, para uma nova vida com Cristo Jesus. Meus irmãos, fica essa palavra para a nossa meditação e lembrar, a nossa caminhada sempre será assim, será uma caminhada de transformação. E nós sempre entender nosso tempo que é limitado, temos um tempo limitado e é pequeno, mas é para o processo, é o processo. E a Escritura diz que esse mundo essa terra vai ser restaurada. O que diz restaurada? Ela vai ser transformada, vai sair essa maldade, toda a força contrária, toda a força negativa, toda casta de demônio será retirada daqui, porque Deus não muda. É aqui que é o paraíso que vai estar, aqui essa nova geração. Fica essa palavra nas meditações em nome de Jesus. Amém?